Nessa noite especial eu quero falar das águas que saram e que curam. Nós passeamos nos 3 últimos domingos falando da natureza dessas águas. O primeiro domingo explicando a natureza dessas águas. O segundo domingo falando de águas de prosperidade. Entendendo como que isso funciona na Bíblia Sagrada. É claro, esse livro é um livro de regra e de conduta de fé. Toda vez que nós o seguimos e obedecemos, experimentamos das coisas que o céu determina. Então, no segundo domingo estava escrito para nós como que Deus opera para que a prosperidade chegue a mim e a você. No terceiro domingo nós falamos de águas profundas. Águas que representam o relacionamento no Espírito. Uma dimensão nova para nós, porque é uma dimensão onde precisamos aprender a andar sobre ela, aprender a entender sobre ela, e é um treinamento, né, irmão? Porque nós estamos aqui, nós vamos encontrar com o Senhor e vamos viver essas experiências espirituais poderosas. Então, domingo passado nós falamos dessas águas profundas, e eu quero continuar em Ezequiel capítulo 47, abre para mim, por favor. E hoje nós vamos entender a respeito de águas que saram e que curam. Uma revelação feita ao profeta Ezequiel há 2.600 anos atrás. Que está sendo uma realidade para nós, dentro da nossa geração, dentro desses dias. Olha que privilégio você está podendo viver e experimentar disso. Ezequiel capítulo 47, você achou? Diga amém. Eu vou ler a partir do verso 6. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de... Feche os seus olhos e abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para ouvir de ti. Quão desafiador foi sair de casa no dia de hoje, mas se os seus filhos estão aqui, então rasga o céu para nós. Que não fique uma só gota escondida, nos entrega tudo nessa noite. Porque queremos experimentar do teu poder. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Vou pedir para diminuir um pouquinho o piano para mim, por favor. Vamos entender um pouquinho. Nós estudamos domingo passado, do versículo 1 até eu li o 6. E ele estava falando para nós de uma experiência poderosa que Deus deu a Ezequiel.
Que experiência foi essa, pastora? Deus levou Ezequiel em espírito até a entrada do templo em Jerusalém. E fez com que ele se posicionasse na porta de entrada do templo. E ele observasse que dessa porta saía água. E essa água fazia um caminho. Põe para mim, por favor, a nossa primeira foto. Observa esse desenho. Aqui era o templo em Jerusalém. Ele foi levado para a porta, a primeira porta. E ele observa que saía água debaixo do templo. E essa água começava a fazer um caminho. E aí desceu um ser celeste. E disse para ele: eu quero te fazer um convite. Eu tenho uma vara de medir. Vou medir 1000 côvados. E eu preciso que você entre nesse rio. Então esse anjo mede 1000 côvados e diz: aqui você vai experimentar das águas dando aonde? Nos tornozelos ou nos artelhos. Aí depois o anjo mediu mais 1000 côvados e disse para Ezequiel: vem, Ezequiel, porque agora essas águas subiram. Essas águas estavam aonde? Nos joelhos. Esse anjo foi e mediu umas 1000 côvados. Observa que ele mede dentro do desenho do rio, dentro da estrutura desse rio. Mede mais 1000 côvados. E quando chega nessa altura, ele diz: experimenta, Ezequiel. E Ezequiel diz: agora essas águas dão na minha cintura. Nesse intervalo, da altura do peito até a cintura. O anjo não parou, ele continuou medindo. E ele mediu umas 1000 côvados, chegando a 4000 côvados. E aí quando Ezequiel chega aqui, ele diz: não dá mais para mim. Não dá mais para mim, porque essas águas são fundas demais. Eu não consigo andar. Eu preciso mergulhar nessas águas. Eu preciso estabelecer um novo caminhar sobre esse rio. Presta atenção no que eu estou dizendo. Então, a gente entendeu que durante todo esse caminho, Deus estava anunciando a Ezequiel o quê? Uma experiência de um relacionamento no Espírito. Deus estava falando de experiências que precisavam ser vencidas, para que verdadeiramente o profeta pudesse experimentar de coisas extraordinárias e poderosas. Mas observa que aqui no início desse desenho, esse pedaço não parece um rio. Parece o quê? Parece o quê? Um ribeiro. É um lugar raso, muito rasinho de águas, que tem um curso. Olha aqui o leito desenhado, mas é muito raso. Então olha o que eu vou dizer. A primeira informação que Ezequiel enxergou foi o ribeiro. Porque todo o início do rio se forma como um ribeiro. Depois, essas águas vão tomando proporção. Lembra que eu disse? Como é que a gente tem certeza que Ezequiel 47 está falando de um rio? Porque no versículo 5 ele fala: águas muito... Você está aí? Água muito profunda. Então estabelece a manifestação do rio. Então nesse primeiro pedaço aqui, se a gente tivesse visão, a gente ia dizer: sai um ribeiro, um rio curto e estreito, debaixo do tabernáculo, debaixo do santuário. E você já entendeu, o ribeiro fala de quê? Eu vou embora. Volto só depois do carnaval. Fala de quê? Propósito. Porque a primeira coisa que a gente enxerga que sai de Deus para a minha vida e para a sua vida é aquilo que Ele pode proporcionar para a gente. É aquilo que Ele pode exigir que a gente viva nele. É fácil entendimento, é fácil, você sabe, você enxerga os seus dons, você enxerga o seu talento, você enxerga onde você pode manifestar isso diante de Deus. A primeira coisa que você enxerga é o propósito. Mas aquele ser celeste desceu do céu para dizer para o Ezequiel:
Eu sei que você já entendeu o seu ribeiro. Você é profeta de Deus na terra. E eu já te revelei coisas grandes e profundas. O ribeiro você já descobriu. Você só não tem experiência com o rio ainda. E é no rio que eu quero que você tenha experiência. Porque é no relacionamento com o Espírito que eu vou forjar você para grandes experiências. Vou repetir para você alcançar. Dentro do propósito você tem a revelação do que Deus quer de você. Mas você não tem a experiência. Você só vai ter experiência quando você começa a caminhar dentro do rio. Quando você começa a navegar dentro desse rio e experimentar dentro desse rio aquilo que Ele pode proporcionar para você no Espírito. Você está aí? Diga amém. Então, o grande desafio de Ezequiel, do versículo 1 ao versículo 6, era entender que ele precisava passar por todas essas fases para chegar na profundidade, para chegar nesse lugar de total liberação, onde ele precisa mergulhar. Ele não consegue mais ter controle sobre ele mesmo, nem domínio sobre ele mesmo. Que ele precisa confiar no Senhor integralmente e se permitir viver essa experiência. Olha para cima que está ao seu lado e diga para ele: primeiro, Deus levou Ezequiel para andar pelo, diga pelo, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, rio. No versículo 6, o anjo de Deus vai chamar Ezequiel para andar do lado de fora do rio. Primeiro, ele fez Ezequiel passar por dentro do rio. Depois, ele convida Ezequiel a olhar o rio do lado de fora. Acompanha comigo. Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Põe a outra para mim, Erika. Olha o Ezequiel aqui, feliz da vida. Aí o anjo diz para ele: olha a régua lá que bonitinho. Aí o anjo diz para ele: sai. Você já viveu a experiência? Sai. E aí ele sai desse rio e vem para a margem do rio. Quando ele chega na margem do rio, o que ele observa? Está escrito aí na sua Bíblia. Tendo eu voltado, eis que a imagem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então olha aqui para mim. Enquanto o anjo estava medindo as águas e convidando ele para entrar nas águas, ele não observou a lateral do rio. Ele estava focado em fazer aquilo que o céu estava dizendo para ele. Vem mais 1000 e entra. Anda mais 1000 e entra. Anda mais 1000 e entra. E agora, Ezequiel, agora não dá mais para mim. Tem que mergulhar e experimentar de coisas extraordinárias. Depois que o anjo convida ele a sair, quando ele chega na margem, aí ele começa a olhar para o lado. Aí ele começa a entender, ele diz assim: as duas margens estavam lotadas de árvores. Árvores que davam frutos. Leia comigo, por favor. Versículo 8. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O anjo disse para ele: tem árvores, tem frutos na margem, mas eu tenho um segredo para te contar. Sabe qual é o destino desse rio, Ezequiel? Tem que prestar atenção para alcançar a revelação. Senão você vai sair daqui com cara de bobo. Eu preciso que você observe o curso que esse rio está fazendo. Ele começa onde, Ezequiel? Eu estou perguntando para você. Ele começa onde? Debaixo do templo. E aí o anjo diz para ele assim: agora eu vou te contar para onde ele vai. Porque até agora você experimentou dele, mas você não sabe o curso que ele vai fazer. Então eu vou te contar o curso que ele vai fazer. Ele vai sair daqui e vai encontrar as regiões mais baixas. Ele vai descendo e vai cortando por todo esse território, Ezequiel, até chegar ao Mar Morto.
ao lugar mais profundo de toda a terra. O Mar Morto em Israel é o lugar mais fundo de toda a terra. É o ponto mais fundo de toda a terra. Não existe outro lugar mais profundo do que o Mar Morto. Então o anjo disse a Ezequiel: essas águas vão descer, vão descer, vão descer, vão descer, vão descer até encontrar o Mar Morto. E quando ela encontrar o Mar Morto, presta bem atenção o que vai acontecer. Ele é conhecido no mundo como morto, mas quando esse rio chegar lá, quando esse rio tocar nele, quando esse rio chegar no mais profundo vale de toda a terra, no lugar onde ninguém quer ir porque o anúncio é morte, um lugar onde ninguém quer experimentar porque as águas são salgadas, Ezequiel, esse rio vai chegar e sabe o que ele vai fazer? Ele vai curar essas águas. E aí, eu quero põe para mim a foto dos Bolanes para você ver. Ó que coisa linda. Esse rio descendo de Jerusalém, chegando, essas poças aqui, ó, são água doce, irmão. Lá em cima, naquele pedacinho azul, lá em cima é o Mar Morto. Essas reservas de águas aqui, tudo é água doce. É Deus cumprindo a palavra que Ele deu para Ezequiel. E olha, 2.600 anos atrás, quando Deus mostrou isso para Ezequiel, as gerações passaram e as pessoas diziam: talvez esse texto seja só uma linguagem figurativa. E Deus decidiu provar para mim e para você, na nossa geração, que as palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras. Por mais absurdas que elas sejam, que o mundo não alcance, Deus fez esse rio descer. Deus fez esse rio descer. Deus fez esse rio descer até encontrar as profundezas da terra para sarar essas águas doentes. Mas eu quero te explicar um segredo. Põe para mim, por favor. A Bíblia Sagrada, ela algumas vezes vai falar de sarar, algumas vezes ela vai falar de curar. E a gente precisa entender esses dois verbos no original em hebraico. Quando fala de sarar, não está falando de enfermidade física. Ela está falando de cicatrização. Está falando de cicatrizar a ferida. Então, sempre essa linguagem vai falar muito mais de dores, de feridas na alma, emocionais, do que enfermidades no corpo. Mas quando o texto fala de curar e a tradução está exata, porque se a gente falar no português, se você botar qual que é a diferença de sarar e curar, vai dizer, não, é a mesma coisa. No original não é. Quando fala de curar, aí sim ele está falando de exterminar a enfermidade. De aniquilar toda e qualquer enfermidade, doença sobre o corpo físico. Então, eu preciso que você observe, porque esse texto de Ezequiel é dividido em dois pilares. O primeiro está entre o versículo 8 e o versículo 9. Quando ele diz, essas águas saem da região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegar essas águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Então esse texto está falando de sarar ou de curar? Esse texto está falando de curar. Ele está dizendo, a morte estava estabelecida lá. Não tem vida, não tem peixes. Essa água é morta. E quando esse rio chegar, a vida vai encontrar a morte. A vida vai transformar a morte. E tudo aquilo que o rio tocar, ele vai poder transformar de morte para vida. Eu, se fosse você, já levantava a sua mão. Hoje é dia desse rio passar sobre você. Hoje é dia desse rio encontrar a morte, onde quer que ela esteja
escondida dentro de você, morte dentro dos seus órgãos, morte dentro do seu corpo físico, morte dentro da sua mente. Deus está dizendo: essas águas vão passar, filho, e onde tinha morte vai gerar vida. E é tão louco isso. Um lugar de milhares de anos sem vida. De repente, encontra um rio que muda tudo. O que Deus está dizendo? Não tem tempo para mim, não tem dia nem hora para mim, não tem uma história triste que se sustente por tanto tempo. É só o rio chegar. É só o rio encontrar. Aonde está esse lugar de morte? Deixa esse rio chegar até ele. Porque esse rio vai tocar, vai transformar, vai retirar desse lugar de morte toda a propriedade que ela tem sobre esse lugar. Porque existem mortes dentro de nós que dizem assim: nós já estamos aqui há tantos anos, não mexe com a gente não. Esse joelho já dói há 15 anos. Essa coluna tem problema há 5 anos. Esses rins, é tanto tempo, não mexe não, porque não vale a pena. Deus está dizendo: no lugar onde a morte foi instaurada, o meu rio vai trazer vida. E não importa o tempo determinado de morte, a vida vai mudar tudo. Quem não andava vai andar, quem não pisava vai pisar, quem não abaixava vai abaixar, quem não podia comer vai comer. Porque esse rio vai chegar até nós hoje. E ele fala de prosperidade no versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Iglaim. Lugar onde se estenderem redes, o seu peixe segundo as suas espécies será como o peixe do mar grande, ou seja, o Oceano Pacífico. Em multidão excessiva, muito peixe de todos os tipos e todas as formas. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Deus está dizendo: tem coisa na nossa vida que morreu, que tem que deixar morto mesmo, que vai servir para alguma coisa lá na frente. Até os charcos, que não servia para nada, ele diz: deixa quieto aí, porque eles vão poder extrair o sal dele. O resto eu vou operar, o resto eu vou mover. Continua lendo comigo, versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para si. Então ele chamou Ezequiel para um passeio. E ele disse para Ezequiel: você experimentou do rio, agora eu quero que você observe. Agora eu quero que você entenda algumas coisas. Esse rio vai curar a morte. Mas as margens desse rio são carregadas de árvores frutíferas. Árvores diferenciadas de árvores comuns. Pergunta para mim: por que, pastora? Porque árvores comuns dão fruto em tempo determinado. Muda a estação, ela para de dar fruto, ela volta a dar fruto em outra estação. Tem estação onde as folhas caem e a árvore fica careca. Sim ou não? Olha o que ele diz. Junto às ribanceiras, ou seja, bem a beirinha, né? A beirada, o leito desse rio, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu... Então olha o que Deus está dizendo para Ezequiel. Quando essas águas encontram a margem desse rio, o que era comum o que era incomum passa a ser comum. Por quê? Porque toda espécie de árvore tem tempo predeterminado para frutificar. As que estão plantadas na beira do rio vão dar frutos o ano inteiro. Você alcançou o que eu disse? As árvores que estão espalhadas pelos 4 cantos da terra dão frutos em estações determinadas. As que estão na beira do rio vão dar frutos o ano inteiro. Outro detalhe que eu vou te contar, Ezequiel: as árvores espalhadas pelo mundo todo
Tem um tempo determinado dentro desse calendário que as folhas ficam amarelas. Você já prestou atenção nisso? As folhas começam a ficar amarelinha, amarelinha, e depois o que acontece? Ela cai. Por que as folhas ficam amarelas? Por quê? Porque a principal causa do amarelar dessa folha é a falta de água. O galho que leva a substância, a água até a folha, por qualquer motivo, ou por qualquer circunstância, ele pode estar quebrado, rachado, ferido. E aí ele não consegue mais levar nutriente, ele não consegue mais levar água até a ponta. E aí, aquelas folhas que estão ligadas especificamente àquele ramo, fica tudo amarelado. Às vezes você não tem uma árvore inteira amarela, você tem só um braço dela. Quantos já viram essa situação? Porque está faltando água de chegar. Ai, irmão, Deus estava dizendo a Ezequiel: se está plantado na minha margem, não falta água não. Se está plantado na minha margem, não envelhece não. Se está plantado na minha árvore, na minha margem, não cai não, Ezequiel. Vai continuar verdinho, bonito, bem alimentado, regado debaixo dessa água poderosa que gera vida, que alimenta e que sustenta essa árvore poderosa. Ele diz: essa folha não cai, esse fruto vai ser dado. E ele continua: produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de... Presta atenção no que eu vou dizer. Se as folhas significavam o retrato do estado da árvore, vou repetir. Se as folhas representam o estado real de como a árvore está, se elas estão verdes, a árvore está boa. Se elas estão amarelas, está faltando alguma coisa. Olha o que Deus disse para Ezequiel: aquilo que servia, aquilo que servia de símbolo de que alguma coisa estava em desequilíbrio ou errado, vai se tornar remédio para outras pessoas. Aonde a tua folha amarelava, porque você estava plantado longe da beirinha do rio, ele vai dizer: agora ela não fica mais amarela, ela vai ficar verdinha. E aonde faltou para você, é aonde que eu vou ministrar para que seja cura na vida dos outros. A sua folha, o seu testemunho, a manifestação de Deus na sua vida vai servir de remédio para as outras pessoas. Vai lá comigo em Apocalipse, capítulo 22. Então vamos entender. Se o versículo que Deus falou com Ezequiel, que as águas chegariam ao mar morto e curariam, e transformariam a morte em vida, o verbo é curar, porque é estancar toda e qualquer enfermidade. Quando ele fala no versículo 12, que o objeto, que por muitas vezes foi símbolo do desequilíbrio dentro de nós, vai se tornar remédio para os outros. Ele está falando de sarar feridas. Ele está falando de cicatrizar feridas. Ele está dizendo, onde as pessoas olhavam e diziam: aquela área não está tão legal, hein? A árvore está toda bonita, mas aqui, ó, tem um galho ali que não fica verde de jeito nenhum. Tem um galho ali que só dá folha amarela. E Deus está dizendo, nessa área onde as pessoas identificaram a falta de nutriente, a falta de água, a falta do mover de Deus ali, Deus está usando, vai usar como cura para a ferida dos outros. Então ali Ele está falando de uma água que vai trazer cura de cicatrizes, cicatrização. Vai fechar as feridas definitivamente. O mesmo rio que leva água para transformar a morte em vida, vai levar a cicatrização sobre a ferida.
a mesma água, o mesmo curso, o mesmo volume de água vai trabalhar dentro de duas poderosas funções. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: hoje é noite de receber a água que cura, mas também é noite de receber a água que sara. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar de todo o seu coração, então, e sararei a sua terra. O que ele está dizendo? É tempo de cicatrizar as feridas do meu povo. É tempo de mudar a história deles. É tempo deles deixarem de carregar o sinônimo de escravidão e agora determinarem sobre a terra que eles são livres em Cristo Jesus. Sarar. Apocalipse 22, vamos ler. Então me mostrou o quê? O rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e a folha da árvore são para a cura dos povos, das nações. Então olha aqui para mim. A mesma experiência que Ezequiel teve, João teve. João estava preso na ilha de Patmos. E ele foi colocado lá exatamente porque ele era uma peça muito importante de testemunho da vida de Jesus. Então, eles tentaram matar João dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Jogaram João lá dentro, mas o fogo que tinha dentro do João era mais quente do que o fogo que estava no óleo. E não conseguiu matar o João. E eles, como é que um óleo fervendo não queimou o João, não matou o João? Então retiraram o João desse coisa de óleo e levam o João para ser preso numa ilha. E dentro dessa ilha ele ficava acorrentado, sozinho. E num dia, o anjo de Deus se aproximou do João e disse: eu vou te levar em espírito. Ele começa o mesmo processo que ele fez com Ezequiel. E ele leva João para onde? Para onde que João vai? Para o céu. Apocalipse significa retirada da venda, retirada do que impede de ver, revelação. Então Deus leva João ao céu e começa a mostrar para João os querubins, os serafins, o trono. Deus mostra para João tudo o que está por vir. Deus mostra para João os cavaleiros do Apocalipse. Deus mostra para João os selos que serão abertos, toda a transição que a terra vai passar, o anticristo, a queda da Babilônia, a formação da trindade satânica. Deus vai revelando tudo para João, até que chega o capítulo 22. Diz para esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: respira fundo. O capítulo 22 chegou. Lê aí. Então, diga então. Então eu vou começar a falar aqui para você prestar atenção. Quando a frase começa por então, porque ele continua a mesma narrativa. O assunto não foi encerrado. Ele continuou vendo as coisas que estavam acontecendo. É como se ele estivesse, de repente, continuando a visão, ainda dentro da visão, me mostrou o rio da água da vida. Olha aqui para mim. Por que não mostrou primeiro? Custava mostrar primeiro. Ele mostra para o João a guerra. Ele mostra para o João a trindade satânica. Ele mostra para o João os cavaleiros, os selos, as taças que serão derramadas. Ele mostra as abominações. Ele mostra tudo que Deus não gosta. Ele mostra o trono. Ele mostra os seres viventes. Ele mostra os anjos do céu. Mas o rio da água da vida, ele só mostrou no último capítulo. Você nunca se perguntou por quê? Lê aí.
Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus. E da onde sai o rio? Da onde sai o rio? Da onde sai o rio? Da onde saiu o rio de Ezequiel? Não. Da onde saiu o rio de Ezequiel? Debaixo do templo. Da onde sai o rio da vida? Do trono de Deus. Pastora, estão falando de lugares diferentes, sim ou não? Não! O que fica no trono de Deus, irmão? Não. Aquele objeto, a Arca da Aliança, é o símbolo do trono de Deus. A Arca da Aliança ficava onde? Aonde? Dentro do templo. Aonde? No santo? No mais fundo da casa. Do último quartinho da casa. Primeiro tinha uma varanda chamada átrio. Segunda sala chamava santo lugar. E a última sala, a do profundo, chamava santo dos santos. E dentro do santo dos santos, a arca, o trono, onde Deus sentava para falar com os sacerdotes. Onde Deus descia na terra para propagar a sua vontade e o seu poder. Da onde saiu o rio de Ezequiel? Debaixo do templo. Olha aqui, o templo, o santo dos santos, debaixo do trono de Deus. Debaixo do trono de Deus. Não são dois rios, não são duas narrativas, é a mesma narrativa. Ele diz assim: e me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Saía debaixo do trono de Deus. E ele diz: e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Põe para mim. A visão de João. O anjo que levou ele a viajar no Espírito. E ele dá de encontro com um rio de águas cristalinas, que levam a uma praça. Mas esse rio sai do trono de Deus. Essas águas estão debaixo do trono de Deus. É isso que você está vendo aqui. Põe a outra para mim. E esse rio tem nas suas margens árvores frutíferas, e cujos frutos dão em toda a estação. O mesmo rio que Deus revelou a Ezequiel, Deus revelou a João. O mesmo rio que sai do trono e segue, e que tem um caminho predeterminado, tem na margem árvores frutíferas que servirão, diferente de Ezequiel agora. Essas folhas vão curar nações, essas folhas vão tocar povos, essas folhas vão tocar pessoas de outras etnias, de outras culturas, porque essa é a Jerusalém celestial. Mas a pergunta que não quer calar é: por que Deus fez? Eu preciso que você raciocine. Por que Deus fez Ezequiel andar dentro do rio? Até ele não confiar mais nos seus pés e ter que mergulhar, se render totalmente, para passar pela experiência. Depois o anjo chama Ezequiel para observar o que o rio faz. Da mesma forma, Deus chama João. Sobe aqui, João. Vem ver o céu. Eu vou te contar o que vai acontecer. Vai ter guerra, vai ter terremoto, vai ter complicações. O anticristo vai vir sobre a terra, derramar de taças, abertura de selos, cavalos sendo enviados, pragas, a Babilônia caindo, a Jezabel, o espírito de Jezabel sendo derrotado. Para depois ele chamar o João para ver o rio. Por que Deus faz isso? Porque não existe rio sem cordeiro.
Não existe um rio que tem propriedade para curar e para sarar, se o cordeiro não foi sacrificado primeiro. O problema é que hoje é muito mais fácil para mim apresentar a característica do rio, que onde o rio toca ele cura, onde o rio toca ele sara, que o rio transforma, que o rio traz vida onde tem morte, do que convidar as pessoas a entrar em águas profundas. Hoje é mais fácil apresentar o rio do que revelar o cordeiro. Não existe rio sem sacrifício, irmão. Não existe esse rio se o Senhor não vencer o diabo, se o Senhor não tirar Jezabel do trono, se o Senhor não destituir a força do Satanás sobre a terra, as dores, as enfermidades, os pactos, as alianças, tudo precisa ser destruído pelo sangue de Jesus, para que depois eu e você possamos caminhar nessas águas. Do mesmo jeito Deus fez com Ezequiel. Revelou para ele a experiência de intimidade, de relacionamento do Espírito, para depois dizer para ele: olha que lindo esse rio, olha como é belo esse rio, como esse rio cura, como esse rio sara, como esse rio promove crescimento em toda a sua margem. Põe a frase para mim, por favor. Eu escrevi para você. Hoje temos uma geração que enxerga o rio, mas não enxerga o cordeiro. Porque eles gostam de ler Ezequiel do 47, do 6 em diante. Eles gostam de ler Apocalipse 22. Mas eles não querem conhecer que tudo isso só é possível porque um cordeiro foi sacrificado. Eu ouvi esses dias um pastor americano falando, eles dizendo: eu recebo todo tipo de gente da minha igreja, e eles chegam dizendo: eu sou drogada. Ele: seja bem-vindo, Jesus te ama. Eu sou uma prostituta, seja bem-vinda, Jesus te ama. Ah, eu vivo em pecado, eu sou ladrão, seja bem-vindo, ladrão, Jesus te ama. Seja bem-vindo você que é viciado em droga, seja bem-vindo você que é alcoólatra, seja bem-vindo você que tem parte com tudo aquilo que desagrada o coração, seja bem-vindo, Jesus te ama. Mas eu tenho uma outra notícia para te dar, que talvez não seja tão boa. Agora que você entrou, que você é bem-vindo, eu preciso te anunciar: Ele morreu por você, chegou a hora de você morrer por Ele. Porque não é só mostrar o rio, todo o poder que o rio tem, toda a característica que o rio tem. O rio cura, o rio purifica, o rio sara. É convidar as pessoas a entrarem nesse rio primeiro, a desenvolverem intimidade com o dono do rio primeiro, para depois chegarem a lugares poderosos. É por isso, vou terminar. Jesus está do lado de um poço de águas em Belém. Quando você for comigo, vou levar você lá. No meio do dia, uma mulher samaritana vem para pegar água. Ela se aproxima com os jarros para pegar água. Ele diz para ela: pega um pouco para mim. Ela diz: não podia nem falar com o senhor, sou samaritana. E a gente não podia nem estar se falando, você é homem, eu sou mulher. E você me pede água? Aí ele diz para ela assim, preste atenção: se você soubesse quem te pede a água, você é que me daria a água. Se você soubesse quem te pede a água, você ia implorar para que eu te desse dessa água, e do seu interior ia fluir águas, rios de águas vivas. O que ele falou para aquela mulher? O que ele falou para aquela mulher? Eu tenho um rio de água viva para te dar, mas primeiro você tem que reconhecer o cordeiro. Primeiro é quem? Primeiro o cordeiro, depois a água. Primeiro é quem proporcionou o rio, depois você entra nele. Depois você bebe dessas águas, depois você desfruta dessas águas.
E hoje é noite desse rio passar. Por onde esse rio passa, ele manifesta o seu poder. Nós o experimentamos em todas as suas formas. Nós entendemos como ele trabalha através do poder para prosperar. Nós entendemos, domingo passado, quão importante é descer em águas profundas. Uma vida de relacionamento com o Espírito. Nós cumprimos a exigência do texto. Primeiro buscamos a experiência do Espírito, para depois nos identificarmos com o poder desse rio. Então, hoje não é de forma indigna. Hoje está debaixo da propriedade da palavra de Deus. Hoje esse rio vai passar, porque segundo o edito de Ezequiel 47, depois que você mergulhou em águas profundas, ele te convida para vir à margem, para observar todo o poder que esse rio tem. E esse poder desse rio vai ser manifestado sobre a minha vida e a sua vida nessa noite. Como que vai acontecer, pastor? Eu vou te contar. Vou te contar uma história, rapidinho. Eu estava em Israel, 2012. E nós estávamos dentro do lugar onde tem o tanque de Betesda. E aí o Espírito de Deus falou comigo. O Espírito de Deus falou comigo assim: eu quero te pedir uma coisa. E eu falei para Deus: pode pedir. E Ele falou assim para mim: eu quero que você construa uma fonte na igreja. Aí eu fiquei: uma fonte. Aí eu falei: tudo bem. Aí Ele falou assim: porque eu vou usar essa fonte para curar pessoas. Mas na minha cabeça, olha como é que a gente é medíocre. Na minha cabeça era aquelas fontezinhas que ligava na tomada, que a gente vê no Mundo Verde. Eu estava pensando naquelas fontes. E eu falava para o Fábio: eu tenho que achar essa fonte, porque Deus pediu essa fonte. Eu tenho que comprar essa fonte. Onde é que eu vou achar essa fonte? E o tempo foi passando, eu esqueci da fonte. E aí o bispo falou assim: eu vou construir um jardim na entrada da igreja. Então nós vamos preparar a terra para poder plantar. Eu falei: tá ótimo. Ele começou a trabalhar com os meninos aqui na obra. Daqui a pouco me liga ele: tu não vai acreditar. Eu falei: o que foi? Ele falou: quando a gente estava tirando a terra, tinha um pedaço de cimento ali que estava quebrando aquilo tudo. Tinha um buraco. E nós começamos a enfiar um pau. Não deu vazão. Nós fomos pegando um outro maior, uma mangueira. E fomos enfiando nesse buraco. E esse buraco não tinha fundo. E quando essa mangueira chegou lá no fundo, nós descobrimos que lá no fundo, Érica, tem uma fonte de águas vivas. Uma fonte que brota e que forma um rio aqui debaixo de onde nós estamos. E aí ele então comprou uma bomba de água, botou a bomba lá na frente, com um cano profundo, que esse cano vai até o fundo, onde nascem essas águas. E essas águas que são puxadas dessa bomba, é a água que você vê caindo ali na cachoeirinha. Uma água que sai da cachoeirinha e vai embora, exatamente como a força do rio e do leito. A água do rio, ela não volta. Se ela desce, ela passa, ela segue o seu curso. E foi exatamente, ele falou assim: agora você entendeu por que Deus pediu para você fazer a fonte? Porque as águas já estavam aqui debaixo. Ele só precisava que a gente puxasse elas. Ele só precisava que a gente trabalhasse nessa fonte. Põe a primeira foto do Ezequiel para mim, por favor. Toda a construção de um rio começa com um olho. Ain, em hebraico, começa com uma fonte. A fonte de água mina a água, e ela vai fazendo esse caminhozinho até se tornar um ribeiro, um caminhozinho de águas rasas, até encorpar, tomar volume e aí então se tornar um rio de águas profundas. Para começar o rio de águas profundas, ele tem que manifestar pela fonte.
Então olha o que vai acontecer nessa noite. Debaixo do edito de Ezequiel 47, debaixo do edito de Apocalipse capítulo 22, o rio está aqui debaixo do templo do Senhor. E essas águas vão passar pela tua vida hoje. Essas águas vão passar para te sarar e para te curar. Fique de pé no seu lugar. Eu quero que você se desligue de tudo nesse momento. Esse é um momento seu com o rio de águas vivas. Chamar meus pastores, o pessoal do louvor aqui em cima. Existe um rio que flui do interior de Deus. E esse rio que quer passar entre nós. São essas águas que querem encontrar a minha vida e a sua vida. Essas jarras estão cheias da água que foi agora ali retirada da nossa fonte. Se você procurar um especialista, ele vai analisar essa água, ele vai dizer, como nós fizemos há muitos anos atrás, que o pH dessa água é alto. Por quê? Quanto mais alto o pH da água, mais pura ela é. Ausente de contaminação. Você vai beber dessa água, quem for beber dessa água, vai sentir o gosto que ela tem. É um gosto diferenciado. Pastor, o que a senhora quer? Eu quero que você se permita, você já conhece o caminho de gerar experiência com Deus, de falar com Deus. Mas eu quero que hoje, especificamente hoje, você tenha a experiência de ver esse rio passar sobre a sua vida. De enxergar esse rio curando a morte em você. Esse rio fazendo os teus motivos de humilhação e vergonha se transformarem em remédio para outras pessoas. Porque ele hoje vai sarar e hoje ele vai curar.